Que Deus abençoe seu dia e sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, bem curto, mas de uma densidade impressionante. É o capítulo 4 do livro de Isaías. Isso mesmo. E para nos guiar nessa análise, vamos contar muito com os insights do teólogo John A. Martin, que realmente ajuda a gente a enxergar as camadas mais profundas do texto. É um capítulo que, por ser tão breve, com só 6 versículos, às vezes pode passar batido, né? Mas a velocidade com que ele se move é incrível. Ele começa, assim, no fundo do poço. Totalmente. Um cenário de julgamento, de humilhação, e termina com uma das visões mais espetaculares de glória e proteção divina. Exatamente. E essa é a nossa missão hoje, sabe? Tentar entender essa virada de 180 graus. Como é que o texto faz esse salto? Como ele nos leva do desespero mais absoluto para uma esperança tão radical. É um contraste que parece quase impossível. Ok, vamos desvendar isso. Bom, para entender o começo, é crucial saber que o versículo 1 do capítulo 4 não é um novo começo. Certo. Na verdade, ele é a cena final. É a conclusão sombria de todo o julgamento que Isaías já veio descrevendo no capítulo 3. É o ponto final mesmo. E a cena que o profeta pinta é muito visual, é quase cinematográfica, né? O foco ali está nas mulheres da elite de Jerusalém. Aquelas que antes andavam, como diz o texto, de pescoço esticado, orgulhosas, com seus enfeites todos tilintando. Uma exibição, né? Total. Uma exibição de status e de autoconfiança. E esse orgulho pessoal, na verdade, era um espelho do orgulho da nação inteira. Uhum. Uma nação que se sentia invencível e que, bom, tinha esquecido de onde vinha a sua verdadeira segurança. E a profecia descreve a queda desse orgulho com uma série de inversões brutais. É uma desconstrução ponto a ponto de tudo aquilo em que elas confiavam. Onde tinham penteados elaborados, beleza, o texto fala em calvície e feridas. Nossa. E essa calvície podia ser tipo um sinal de luto profundo, quase ritualístico, ou simplesmente o resultado das doenças e dos maus tratos do cativeiro. É uma imagem muito, muito forte. E continua, no lugar dos perfumes caros, um cheiro terrível. O odor da morte, da sujeira. Exato. Onde havia roupas de luxo, agora o que tem? Vestes de saco. Que era, assim, o uniforme universal da humilhação e do lamento naquela cultura. E tem talvez o golpe final, né? O mais humilhante de todos. Sim. No lugar da beleza, que era o centro do orgulho delas, elas receberiam uma marca de ferro quente. E essa era literalmente a marca que os conquistadores, como os babilônios, usavam para identificar seus escravos. É a perda total da identidade, da liberdade, da dignidade. É. O orgulho que se exibia na aparência é punido com a destruição completa dessa mesma aparência. Exatamente. É uma imagem brutal. A humilhação é completa. A gente consegue sentir o silêncio que deve ter ficado depois de todo aquele barulho de ostentação. E é nesse cenário de terra arrasada que o capítulo 4 começa. O versículo 1 diz: Naquele dia 7 mulheres agarraram um só homem, dizendo: Nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. O que essa cena mostra, no fundo, é um colapso demográfico e social. Sim. Os homens foram dizimadas na guerra, como o capítulo 3 já tinha previsto. A proporção de 7 mulheres para um homem é catastrófica. A situação é tão desesperadora que essas mulheres fazem uma proposta que inverte toda a lógica social da época. Totalmente. Elas basicamente dizem: olha, não se preocupe com sustento, a gente mesmo cuida disso, não seremos um fardo. Nós só precisamos de um nome, de uma identidade familiar para não sermos marginalizadas e, o mais importante, para tirar a vergonha de não ter filhos. É um colapso completo da estrutura familiar. A busca não é por amor ou companheirismo, mas por pura sobrevivência social. A observação do Martin sobre essa cena é perfeita. Ele diz que seria cômico se não fosse tão patético e realista. É isso. É o retrato final da humilhação. Todo o orgulho, toda a autoconfiança, tudo se desfez. É o ponto mais baixo. Exato.
é o fundo do poço. A nação está despojada de sua força militar, de sua estrutura familiar, de seu orgulho. Não tem mais para onde descer. E é precisamente a partir deste ponto zero, desse silêncio desolador, que a profecia dá a sua virada mais espetacular. E que virada! Quando parece que não existe mais nenhuma esperança, o capítulo salta. Sem aviso, sem uma transição suave. Num momento a gente está no caos absoluto e no versículo seguinte a linguagem muda por completo. O tom vai de cinza para ouro maciço com uma única frase. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Essa palavra, renovo, é a chave de tudo. E aqui a análise de Martin é fundamental. Ele argumenta que renovo não é uma metáfora para os sobreviventes que vão brotar de novo. É um termo técnico, quase um título. Espera, então renovo não é só uma poesia sobre esperança. É tipo um codinome, um termo técnico que outros profetas também usaram para apontar para a mesma figura. Exatamente. É um fio que conecta toda a profecia do Antigo Testamento. Quando Isaías usa renovo, ele está ativando toda uma rede de expectativas sobre um rei messiânico específico. Jeremias, Zacarias, eles usam exatamente o mesmo termo para falar de um futuro rei justo, um descendente que brotaria da linhagem de Davi. Entendi. Então, a beleza e a glória prometidas não vêm do esforço do povo. A fonte da restauração é uma pessoa, o Messias. Nossa, isso muda tudo. A esperança não é vamos nos reerguer, mas alguém virá nos reerguer. A beleza não vem de dentro deles, vem dele. E o texto continua, né? Falando sobre o fruto da terra, que seria o resultado do reinado desse renovo, trazendo abundância e honra para os sobreviventes de Israel. E olha o efeito disso no povo que resta. O versículo 3 diz: os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. O que a gente tem aqui é uma redefinição total de identidade. Faz todo o sentido. Se o pecado deles foi o orgulho baseado em coisas externas, riqueza, aparência, status, a nova identidade teria que ser o oposto disso. A nova marca de distinção não é mais o que eles possuem, mas o que eles são: santos. Ter um nome inscrito para a vida se torna um novo status, a nova certidão de nascimento. É uma inversão completa de valores. Exatamente. A glória deles não estará mais em suas joias ou roupas, mas em sua santidade. É uma transformação interna, radical. Ok, a promessa é que eles se tornarão santos. Mas isso parece um salto impossível. Como é que um povo definido pelo orgulho chega nesse ponto? Eles simplesmente decidem mudar? A profecia nos dá alguma pista sobre o como isso acontece? Essa é a questão central. E a resposta é fascinante, porque a mudança não vem deles. O texto deixa claro que é uma ação divina. O versículo 4 diz que o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no veio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Lavar a impureza é uma imagem poderosa. Mas o que significa essa limpeza com o espírito de justiça e com o espírito purificador? O ponto principal aqui é que se trata de uma obra soberana de Deus. Não é um programa de autoajuda ou um esforço humano para ser melhor. Certo. É Deus que intervém para purificar seu povo. O espírito de justiça aponta para o julgamento que remove o pecado. E o espírito purificador, que em algumas traduções aparece como o espírito de fogo ou de ardência, fala de uma purificação moral profunda. Espírito de fogo. Essa imagem é muito intensa. Me lembra de outra passagem. Com certeza. E a conexão que o Martin faz aqui é brilhante. Ele nos lembra da pregação de João Batista séculos depois, que anunciava que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Verdade. Esse fogo não é uma metáfora suave. Ele sugere uma purificação divina, poderosa, que consome a impureza pela raiz, de uma vez por todas. O mesmo julgamento que trouxe a humilhação do início do capítulo é o fogo que purifica e prepara o povo para a glória do final. Entendi. Então, o julgamento terrível não era apenas punição, era, ao mesmo tempo, purificação. Um processo doloroso,
mas necessário para abrir caminho para algo totalmente novo. E o que vem a seguir é a culminação de tudo isso. O capítulo termina com uma das imagens mais incríveis de toda a profecia. Sem dúvida. Depois que a cidade é purificada, o versículo 5 descreve o que Deus fará. Ele criará sobre todos os lugares do Monte Sião uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Isso soa muito familiar para qualquer um que conheça a história do Êxodo. É a coluna de nuvem e de fogo no deserto. Exatamente. É uma referência direta, inconfundível. No deserto, a glória visível de Deus guiava e protegia o povo. Era a prova tangível de que ele estava com eles. A promessa aqui é que essa mesma presença manifesta de Deus voltará. Mas espera, no deserto a coluna de fogo se movia com eles, né? Os guiava na jornada. Aqui parece diferente. O texto diz que será sobre o Monte Sião. Precisamente. Essa é a grande virada da promessa. Não é mais uma presença que guia numa jornada. É uma presença que habita. Ah, entendi. Será algo permanente, um dossel ou um pavilhão de glória estabelecido sobre a cidade redimida. A própria glória de Deus se torna o teto, o abrigo fixo e constante para o seu povo. E o último versículo explica exatamente o propósito disso. Diz que essa presença será um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A síntese final é belíssima. A proteção do povo de Deus na era messiânica não virá de exércitos, muros ou alianças políticas. As coisas em que eles confiavam antes e que falharam miseravelmente. Exato. A proteção virá da própria presença de Deus. A glória dele será o abrigo. Contra o sol escaldante da aflição, ele será a sombra. Contra as tempestades da vida, ele será o refúgio. É a promessa de segurança e paz definitivas, garantidas não por força humana, mas pela proximidade com o divino. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, a jornada deste pequeno capítulo é de tirar o fôlego. Começamos no fundo do poço, com o orgulho humano feito em pedaços e a sociedade em ruínas. E desse ponto de humilhação total, a profecia nos eleva para a mais sublime das promessas. Uma restauração que não é só reconstruir o que foi perdido, mas criar algo completamente novo e superior. E essa restauração tem um padrão claro. Ela passa pelo julgamento que purifica, é centrada na pessoa do Messias, o renovo, e culmina na habitação permanente da glória protetora de Deus com seu povo. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo que o texto nos provoca a pensar. A gente viu aqui uma mudança radical no que define o povo de Deus, deixa de ser a riqueza, a aparência, o prestígio e passa a ser a santidade. Isso levanta uma questão muito pertinente para qualquer época. Como seria uma comunidade ou uma vida individual onde a principal marca de identidade, o verdadeiro motivo de orgulho, não é o sucesso externo, mas a santidade que vem dessa purificação divina? O que, de fato, nós valorizamos como nosso maior bem. Que Deus abençoe todos os ouvintes.